Benger e tantos outros que vocês todos já conhecem. Mas só para entender como é que este percurso, como é que este ADN da exclusão sempre marcou o nosso país. Quer dizer, a questão fundamental em que este partido começa a governar Moçambique como partido único, nas palavras, digamos assim, impressionantes de um antigo combatente, e que veio na página do jornal Savana, logo na capa principal, que dizia que para Frelimo era uma norma fuzilar, quer dizer, não era normal, era uma norma. Quando é uma norma, significa que é algo instituído, aprovado, é algo que se tornou institucional, digamos assim. Era norma, fuzilar, matar, e a morte do diferente, a exclusão do diferente, a exclusão de quem pensa diferente, tem história, tem 50 anos até hoje. E depois nós viemos para uma nova fase, quando entramos na guerra civil, depois de 1 milhão de mortos, quase 4 milhões de deslocados, então nós entramos para a fase, digamos, da chamada Segunda República, ou da República Constitucional. Mas quando viemos para a República Constitucional, que é abrimos-nos para o mercado internacional, abrimos para o chamado mercado livre, ou para a economia de mercado, também veio este mesmo partido, se converte, portanto, de um partido comunista e que baseava-se na norma de fuzilar, ele passa e se converte naquilo que hoje sabemos que o país está se tornando, começam os primórdios de converter Moçambique num narco-estado. E a pessoa que, de fato, abre os olhos de todos os moçambicanos sobre os indícios de estar-se a converter o país num narco-estado, este senhor que está aqui, Carlos Cardoso, há 25 anos, ele escreveu um artigo muito interessante que falava do grande comércio da droga, em que a costa moçambicana já estava sendo descrita na literatura internacional como the heroin coast, isto é, a costa da heroína. E o pecado daquele senhor que eu vos mostrei também foi esse. Foi o pecado de falar da verdade, de despoletar e mostrar a verdade às pessoas, e o Carlos Cardoso foi assassinado. É nesta mesma altura também que começa a formação dos grandes chamados empresários de sucesso moçambicanos. Começa, digamos, esta chamada burguesia nacional, que curiosamente uma coisa que inicia nessa altura, já o primogênito do presidente na altura, Joaquim Chissano, também esteve envolvido não só com indícios de envolvimento no assassinato de Carlos Cardoso, mas também de toda a falência, bancarrota, roubo que se fez, sobretudo no sistema financeiro, nos bancos. E esta é uma marca interessante do nosso país, é que todos os presidentes, o Chissano, a única exceção é Samora Machel, Chissano, o Guebuza, e até se calhar o presidente Inhosse, os filhos todos estão de uma forma ou de outra ligados ou interligados com o grande capital. Portanto, sempre ligados a serem empresários de muito sucesso, sem nunca terem tido história familiar nenhuma de gerir uma única barraca. Então, uma coisa engraçada é que todos estes filhos dos dirigentes dos últimos 3 consulados estão sempre ligados ou indícios de droga, ou indício de crime. Então, é isto que também marca um bocadinho o nosso país. E depois temos a situação de hoje, não é? Temos a situação de hoje em que, depois de 30 anos, atenção a uma coisa, depois de 30 anos de democracia multipartidária, Moçambique continua a ter ciclicamente crises pós-eleitorais. Em 2023 e 2024 foi com maior intensidade, mas desde 1990